Então, inicialmente, eu queria dar boa noite a todos, em especial ao Cadu, agradecer ao Cadu, que eu chamo de Cadu, mas na verdade é Carlos Eduardo, né? Carlos Eduardo de Souza, ele é professor em Florianópolis, Santa Catarina, ele é do Partido dos Trabalhadores, já foi presidente do Diretório Municipal e hoje ele trabalha no gabinete do deputado federal Pedro Kizai, ele é da área de educação. E é muito importante essa fala para ele hoje, para nós sabermos, sobretudo nós, as pessoas que moram no sul do Brasil, que onde é muito comum essas escolas, né, cívico-militares. O Cadu vai dar uma panorâmica de como é que está isso no Brasil. É muito importante que a gente saiba conversar sobre esse assunto, porque a formação da nossa juventude que está em jogo, e isso é muito importante para o país, né? Então, Cadu, seja muito bem-vindo, já te agradeço de antemão e fica à vontade. Quando acabares, as pessoas levantam a mão, quem quiser faz as perguntas, tá? Show de bola. Quero agradecer, Lúcia, pelo convite. Aqui também aos companheiros, José, Afonso, Jorge. Dizer que é uma satisfação muito grande. Eu também sou parte dessa construção histórica do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, que nos presenteou, né, nesses anos de militância, como uma das sumidades na questão da pedagogia, né, que nós temos o nosso patrono da educação, o companheiro que é saudoso e nos faz muita falta, companheiro Paulo Freire, e também a partir dessa visão dialógica de educação, a partir dessa visão libertadora de educação, a gente se construiu como professor, como educador, como agente político. Então, a partir dessa visão, o tema estabelecido hoje, né, Lúcia, é sobre a militarização nas escolas. A que serve, né? Acho que essa é a pergunta central. E antes disso, era importante também frisar que a educação foi um campo sempre em disputa, viu, Afonso? Ela nunca foi algo que existiu sempre, né? Mas também nunca foi algo que tivesse um padrão internacional desde os primeiros tempos. Se buscarmos na história, seja os sumérios, na Mesopotâmia, a constituição da linguagem escrita, ela sempre também teve a serviço, teve a disputa, se naquele período dos reinos, depois em disputa também, se nós pegarmos o mundo grego, o que era a educação disciplinar na época do surgimento da filosofia, seja em Atenas, ou uma educação militarizada em Esparta, sempre também teve essa disputa na questão de qual horizonte cada sociedade vai privilegiar a educação, né? Se num período medieval a educação ficou restrita e o conhecimento ficou restrito às igrejas, à religiosidade, depois disso o Renascimento busca garantir que a razão tome espaço e que o antropocentrismo, o ser humano, toma espaço na questão da própria razão, da racionalidade, a partir da educação, a partir dos estudos, ou ainda, se nós pegarmos os iluministas, que buscam a ciência, que buscam a dúvida, que buscam, inclusive, os embates em busca da liberdade da educação, portanto, inclusive, a construção da liberdade de cátedra, da universalidade do ensino, são coisas muito recentes na história dos seres humanos. Por muito mais tempo, nós sobrevivemos sem um sistema educacional do que com ele, né? E dentro dessa constituição do sistema educacional da sociedade moderna, um sistema educacional que está vinculado à disciplina. Ainda hoje nós vivemos um sistema educacional seriado. Nós vivemos um sistema educacional que busca, obviamente, mecanismos de disciplina social. Seja bem-vindo, Cirano. Estamos aí, companheiro. E basta nós buscarmos o entendimento do que é a educação hoje, nos moldes modernos. A educação seriada que você tem que
ser aprovado em série durante um período da tua história, inclusive dentro da infância e na adolescência. É a primeira série, segunda série, terceira série, é uma educação fordista. É uma educação que busca, dentro da meritocracia, que o companheiro anterior estava aqui falando sobre isso, né? Que busca, inclusive, no espaço de disputa com o seu vizinho de carteira, disputa com o seu amiguinho de classe, disputa pela nota maior, né? Para que você também, nessa produção em série de seres humanos disciplinados, garanta um lugar ao sol. Então, a educação, e aí buscando um pouco a própria teoria em Marx, por exemplo, né, a superestrutura e a história de um determinado tempo, a cultura de determinado tempo, ela hegemonicamente é uma cultura da classe dominante. Portanto, a educação não está fora disso, certo? Ela não é um lugar apartado dessa sociedade na qual nós vivemos. Então, essa educação seriada, essa educação fordista, essa educação moderna que nós temos hoje, ela é uma educação também perante a uma sociedade dividida em classes e que busca, obviamente, e buscou por muito tempo, se não fosse a resistência ainda, viveríamos uma educação também forjada na produção em série de alunos, de estudantes, para se transformarem trabalhadores, enquanto uma elite buscasse aí uma universidade, se mantivesse como elite. Mas no próprio seio dessa educação existiu as resistências, existiu os sindicatos, existiu as pessoas, existiu a forma de tratar a pedagogia, a disputa da pedagogia. Por isso existiu Piaget, por isso existiu Vygotsky, por isso existiu Paulo Freire, que pensam um modelo de educação que esteja fora da caixa, fora deste universo hegemônico da classe dominante, certo? E óbvio que não é o que rege a educação brasileira hoje. Nós precisamos deixar isso também bastante claro aqui, por quê? Porque a extrema-direita, recentemente no mundo e aqui no Brasil, principalmente no Brasil, faz um ataque a Paulo Freire, né, como se o Paulo Freire fosse o que detivesse a pedagogia em sala de aula no Brasil inteiro, e não é verdade. Nós nunca conseguimos um plano nacional que pudesse ter uma educação libertadora, uma educação não bancária no Brasil, uma educação não seriada no Brasil, daquilo que o Paulo Freire almejava, uma educação que fosse dialógica, libertadora e que fizesse a emancipação dos adultos e das crianças a partir de uma educação aí sim libertadora, que buscasse que ele saísse dessa situação limite de exploração. Paulo Freire não está na escola brasileira hoje, mas a extrema-direita diz que é o que rege a educação brasileira, e não é verdade. O que rege a educação brasileira até hoje, consequentemente, é o que rege aquilo que nós chamamos de condição, muitas vezes, da exploração da força de trabalho, buscando reformas educacionais para que o nosso estudante seja um perfil de trabalhador aos moldes daquilo que a Fiesp deseja, aquilo que o mercado financeiro deseja. Então, é uma educação em disputa. E o que acontece hoje em relação à militarização da escola? Então, a gente só precisava dar um destaque aqui e um diferenciamento. Por exemplo, a educação, a escola militar, que existe já há décadas no Brasil, ela é diferente da escola cívico-militar. São coisas distintas. A escola militar é aquela em que existe uma particularidade, uma especificidade, aonde filhos de militares estudam nessas escolas com dinheiro da segurança pública para os filhos de militares. É uma coisa à parte. E quem dá aula lá são professores, não são militares, são professores de história, de filosofia, e que, por incrível que pareça, essas escolas têm altos índices de aprovação e também de excelência. São escolas que estiveram há muito tempo a serviço dos militares, mas que têm índices de excelência, são escolas boas, são escolas militares. A outra coisa foi o que, nesse último período da história brasileira, de ascensão do conservadorismo, e especificamente no Brasil, de ascensão do militarismo, que chega à presidência da República o ex-presidente condenado, preso hoje, por tentar atacar a democracia, Jair Bolsonaro. Em 2019, ele fez um programa que se chamava PECIM,
É o Programa de Escolas Cívicos Militares. Qual era a intenção desse programa? Acelerar as escolas cívicos militares no Brasil. De que forma? Com convênios e decretos. Mas o que é essa escola cívico-militar que é diferente da escola militar lá dos militares? A escola é que ela é dentro da estrutura das escolas básicas do país e ela tem a pretensão de utilizar recursos que não são aqueles da segurança pública, mas recursos, inclusive, do Ministério da Educação, e tem um desejo ideológico, que é a disciplina dos corpos, a docilização dos corpos, aquilo que Michel Foucault já escreveu lá em Vigiar e Punir. Né? Se antes, no período medieval, para disciplinar os corpos, você fazia o suplício na praça pública das pessoas que se rebelavam contra os senhores feudais ou coisa parecida, ou que tinham algum tipo de crime, a punição era o suplício em praça pública. O que Michel Foucault vai dizer? Olha, com o tempo, o suplício vai dando espaço para a vigilância. E a vigilância dos corpos, a obediência dos corpos. Por isso, vai se criar as prisões, vai se criar aquilo que ele chama de panóptico, ou seja, da vigilância do ser humano, para que, em determinado momento, o ser humano não precisa mais, inclusive, ser vigiado porque ele se condicionou a isso. Então, a estrutura de uma prisão ela vai deixar de ser apenas da prisão e ela vai para a escola. As escolas, antigamente, inclusive, eram feitas nessa estrutura de panóptico. As escolas, antigamente, inclusive, eram feitas onde o diretor pudesse ver toda a escola e, portanto, vigiar todos os alunos, todos os professores. A lógica da vigilância da classe que eles identificavam que seriam classes inferiores. Não só a prisão, como a escola, os hospitais da mesma forma, tudo em retângulo, tudo num lugar onde a administração pudesse ver todos e criasse uma sensação de vigilância, para que desde criança você saiba que está sendo vigiado. Desde criança você saiba que pode ser vigiado e punido. E a educação da escola moderna, na qual nós conhecemos hoje, tem também esse perfil. Ele começa a mudar com os processos democráticos, com a luta pela LDB que nós fizemos no Brasil, com a luta da nova Constituição, colocando na nova Constituição o direito da educação, mas com liberdade laica, que tenha a capacidade da pluralidade, da diversidade. Isso está na nossa Constituição. Por quê? Porque, como dizia Anísio Teixeira, a escola tem que ser um lugar de preparação para a democracia. Isso dizia Anísio Teixeira. E a nossa Constituição seguiu esse rumo desta escola plural, dessa escola que tem um eixo fundamental: preparar para a vida, preparar para a cidadania, está lá na Constituição, e preparar para o trabalho. São três eixos fundamentais da nossa Constituição. O que acontece, então, depois de 2019, depois do programa que é o PSIM do Bolsonaro, é a radicalização desse processo de militarização, não mais dentro dos quartéis, mas agora dentro da escola. Com quais recursos? Com dinheiro do Ministério da Educação, ou seja, o que já faltava para a educação básica, eles vão lá e vão retirar esse dinheiro que é do Ministério da Educação, do MDE, né, para garantir o quê? Escolas cívicos militares. E o que é essa escola cívico-militar? Na visão da sociedade, existe uma indisciplina generalizada na escola. E, de fato, nós não podemos também dizer que não haja. Existe, de fato, existe uma indisciplina na sociedade, não é só na escola. Voltamos a repetir, a escola é um espelho da sociedade. E essa forma de indisciplina, e principalmente nas áreas periféricas brasileiras, onde a maioria dessas escolas cívicos militares estão, a lógica do governo qual é? Disciplina na escola. De que forma? Você pega militares que são, digamos, aposentados, militares que não estão na ativa, e a gente pega eles para cuidar do corredor, para cuidar, inclusive, da administração da escola, para cuidar da convivência entre os alunos, para cuidar, muitas vezes, de uma orientação na própria sala de aula. Ou seja, a matéria ficaria para o professor, a disciplina, no caso da aula, fica para o professor, e a disciplina dos corpos
da obediência fica para os militares. O que vai acontecer a partir de então? Essa história que nós temos na Constituição, de pluralidade, diversidade e, inclusive, garantindo os conselhos escolares, garantindo os grêmios estudantis, garantindo as associações das escolas, garantindo a eleição para diretor, quando entra a escola cívico-militar, isso vai por água abaixo. Então, aquilo que Anísio Teixeira dizia que precisava ser um ouro da preparação para a democracia e cidadania brasileira, a escola cívico-militar ela vem para adestrar corpos. Aquilo que a gente poderia dizer, olha, sai a ciranda, né? Aquilo que para nós é saudoso, as crianças brincando de ciranda, ou seja, sai a forma de ciranda da escola, que deveria ser, muitas delas, que seja mais horizontal, que as crianças brincam coletivamente, e entra a lógica do quartel, da disciplina, da obediência, da fila, da continência. E aí, em relação a recursos, nós vamos ver o que aconteceu no governo Bolsonaro. Nós tivemos um aumento significativo do Ministério de Segurança Pública, certo? Dos militares, ao passo que aumenta 45 bilhões de reais para essa turma toda. E há uma diminuição no Ministério de Educação e outras áreas. E com que eram pagos esses militares para essa disciplina na escola cívico-militar, que não é a escola militar, né? Como é que eles eram pagos? Eles eram pagos com um salário a mais daquilo que eles já recebiam, através do Ministério da Educação, num valor considerável. O professor não recebia o valor que, aliás, não recebe o valor que esse militar recebe lá quando está fazendo a disciplina e a orientação e a docilização dos corpos dos estudantes. O professor recebe o seu piso, mas o militar que está lá para garantir a disciplina, ele recebe um salário a mais daquilo que ele já recebe como um militar da reserva. Percebe? De onde é que sai esse dinheiro? Não é do Ministério da Segurança, não é da Segurança Pública, é do Ministério da Educação. Ou seja, houve um desvio de dinheiro do Ministério da Educação para a área dos militares e para garantir que militares da reserva pudessem ter mais soldo, mais salário, e os profissionais da educação com o nosso piso salarial. Qual é a questão que está colocada nesse momento num debate mais ideológico? É vinculado a uma ideologia conservadora militar que foi disputada à sociedade, que garantiu, inclusive, nesse sentido, uma parte da população brasileira dizendo eu quero isso, eu quero essa disciplina, eu não quero esses adolescentes que sejam aí indisciplinados, e eu acho que a melhor situação mesmo é garantir que tenha as escolas cívicos militares. É um apelo social. Mas esse apelo só acontece porque o Estado, muitas vezes, não comparece nessas regiões periféricas, seja com um posto de saúde, seja com uma escola de qualidade, porque se nós tivéssemos efetivamente, como a Constituição diz, escolas de qualidade, aquilo que inclusive Brizola lutou lá atrás, nos CIEPs, escola de tempo integral, escola com piscina, escola com lazer, escola que não seja apenas uma sala de aula que um professor fica com 30 vezes, às vezes 30 alunos em sala, 40 alunos em sala, que com certeza gera uma indisciplina, com certeza não tem, além das quatro paredes, do giz e da saliva, interatividade com o aluno, aquilo que Paulo Freire sempre denunciou, ou seja, a escola ela precisa ser feliz, ela precisa ser um lugar de alegria e não um lugar como é a prisão, aquilo que já denunciava Michel Foucault. Se nós tivéssemos investimento de fato na educação, aquilo que está previsto na LDB, aquilo que está previsto na Constituição, não era mais uma questão de garantir um outro ente, os militares, para cuidar da disciplina dentro da escola civil hoje. E aí, quando nós estamos falando que esse militar entra na escola para justamente disciplinar corpos, nós temos que colocar algo no lugar que não seja os militares. O que a gente coloca no lugar? Infraestrutura. A gente coloca investimento, a gente coloca escola em tempo integral aos moldes que nós já temos hoje nos IFSCs da vida, certo? Com capacidade de interação com esses estudantes. Enquanto não tiver esse investimento dos estados e dos municípios para garantir que essa escola tenha mais desenvolvimento e seus índices subam, a gente vai ficar num discurso apenas ilusório.
Portanto, aí entram os militares com a sua ideologia dizendo nós temos a salvação. Qual é a salvação? Vamos pegar recurso que já quase não tem no MEC, vamos transferir para oficiais da reserva e eles vão disciplinar esses alunos. Só que isso não faz parte de uma educação democrática, porque o que está sendo feito, o que sempre foi feito nessa lógica de disputa de ideologia das superestruturas no país, e não só no Brasil, em vários lugares, a lógica justamente é dizer o seguinte, olha, não existe mais capacidade de diálogo entre vocês, estudantes, vocês têm que obedecer, disciplinar os seus corpos, não tem interação, não tem contradição. E aí voltamos a uma lógica muito especial também da história da filosofia. Hegel, aquele que foi um predecessor, um anterior a Marx, Hegel, ele vai dizer o seguinte, olha, as ideias, elas só surgem, ideias novas, elas só surgem com contradição, com contraste. E ele vai dar, inclusive, um método para isso, que vai ser a dialética, né? Como é que uma ideia nova surge? Olha, ela só pode surgir com contraste, com aquilo que eu nego da realidade. Portanto, se existe uma realidade que é a tese, eu estou vivendo essa realidade como uma tese, para eu garantir que muda essa realidade, eu preciso negar essa realidade, eu preciso ter uma antitese, eu preciso fazer a negação dessa realidade para construir algo novo, para ter uma nova tese, portanto, uma nova síntese. Sem contraste, sem contradição, não existe ideia nova, não existe mundo novo. E, portanto, como nós estamos falando de conservadores que colocaram agora os militares na escola para garantir obediência e não mais contradição de ideias, nós estamos vendo hoje uma ideologia que se alastra no Brasil para dizer o seguinte, vocês obedeçam, não tenham novas ideias, não busquem negar a realidade, vocês serão assim, morrerão assim, assim como já passou os tempos anteriores, sejam os servos que nasciam como servos e morriam como servos, sejam escravos que nasciam como escravos e naturalizavam a condição de escravos. Eles buscam naturalizar a classe trabalhadora como um agente perigoso, portanto, precisa de obediência, precisa disciplinar seus corpos, disciplinar a sua consciência, condicionar sem contradição, sem contraste e, portanto, sem democracia. Então, o avanço das escolas cívicos militares é justamente para interromper um processo democrático que, desde 1989, com as eleições diretas, começou a fazer os contrastes na sociedade civil brasileira, que busca, obviamente, cada vez mais radicalizar a democracia, com escolas cívicos militares sem contraste e com obediência. E aí vamos falar rapidamente, para nós e também abrir para as inscrições, né? Vou falar rapidamente do que aconteceu, por exemplo, no Paraná. Em 2016, no Paraná, quando houve aquela grande movimentação de ocupa a educação, ocupa a escola, pelos estudantes secundaristas, sabem qual foi a resposta do Estado do Paraná quando viu essa junção de secundaristas junto com os professores lutando por direito, lutando pela escola, lutando pelo banheiro, lutando por Grêmio, lutando por infraestrutura? Houve um levante no Estado do Paraná. E a resposta para isso foi militarização da escola. Acaba com Grêmio, acaba com contradição, acaba com questionamento, e teve uma ampliação gigantesca das escolas cívicos militares no Paraná. Essa foi a resposta que o Estado do Paraná, conservador, com seu governo conservador, deu para a sociedade. Então é o seguinte, estão fazendo muita bagunça, vamos militarizar para criar uma disciplina e uma docilização dos corpos. Uma outra situação, e vamos pegar em vários lugares do Brasil, é que, inclusive, dentro dessas escolas cívicos militares, o que acontece com esses estudantes? Eles ganham pontuação, ou seja, se você cortar o cabelo de forma padrão, você ganha um ponto positivo. Se você tiver o cabelo que não está arrumado, você ganha um ponto negativo. Se você foi para a escola e o seu uniforme não está passado, você ganha um ponto negativo. Se você for um estudante e você denuncia o seu amigo porque, de certa forma, ele não veio com o cabelo penteado, não veio com a roupa passada, ou ele fez alguma coisa, se você denuncia o seu amigo, você ganha um ponto positivo. Ou seja, você não cria mais um ambiente de solidariedade nas escolas cívicos militares. Você faz da pontuação, inclusive, um adestramento e
perde o caráter de solidariedade. Você, enquanto estudante, tem que denunciar o estudante para ter benefícios. Você está na lógica, novamente, meritocrata, na lógica da disputa. E também nasceu no Brasil um movimento que se chama um movimento contra a militarização da escola, o NAMI. O NAMI foi um movimento que foi criado pelos estudantes, que já recebeu mais de 600 assinaturas de entidades do Brasil inteiro, contra esta amplitude que se teve no período do governo Bolsonaro. Por mais que, quando Lula entra, ele vai lá e faz a sanção e ele retira, né, do plano nacional, ele retirou do plano nacional a militarização das escolas, mas os governadores, como é o caso de Santa Catarina e outros estados, eles mantiveram a escola cívico-militar. Portanto, a sociedade ela se organiza em resistência, os estudantes se organizaram em resistência. Uma das formas dos estudantes se organizarem em resistência nessas escolas é que eles pegaram o regimento e começaram a ler e começaram burlar o próprio regimento. Eles tiveram que ler para dizer, olha, eu posso fazer isso aqui para não ser expulso e para garantir, inclusive, que eu sobreviva nessa escola, porque depois eu tenho dificuldade para ir para outra escola se eu for expulso dessa escola. Então, eles criam um canal de resistência e criam um movimento externo que se chama NAMI, e no Brasil inteiro vão buscar esse tipo de resistência à escola cívico-militar. E também tem um outro fenômeno. Nessas escolas, aqueles estudantes que não são padrão, aqueles que não são, aos olhos dos militares nessas escolas, os mais obedientes, os que se vestem melhor, ou que batem a continência como deve ser batida a continência sem o contraditório, esses estudantes caracterizados como subversivos, nas escolas cívicos militares, eles são convidados a se retirar. E aí, quando se convida esses estudantes a se retirar de uma forma sutil, vai ficando só aqueles disciplinados. Portanto, inclusive, o índice dessas escolas tende a subir no IDEB. Então, é uma falsa, é uma ilusão dizer que essas escolas elas estão melhores, inclusive no IDEB ou coisa parecida, porque por dentro delas há a sutileza de fazer aquilo que se chama da higienização escolar. O problema desse aluno, que às vezes era para ser junto com a orientação escolar, ter acompanhamento, não um descarte, porque a escola pública ela não faz o descarte do aluno. As escolas na qual nós damos aula, nós não fazemos descarte do aluno. O que a gente faz? Busca orientação escolar, quando se tem orientador. Nas escolas cívico-militares, eles têm grana, têm disciplina, uma grana que foi retirada do MEC, hoje não mais, né, do programa que era o PSIM, mas nos governos estaduais isso acaba acontecendo ainda. O dinheiro que o governo estadual coloca nessas escolas para se transformar modelo educacional, ele poderia, obviamente, pegar as escolas públicas e fazer a mesma coisa, sem a necessidade de garantir que um oficial de reserva receba dinheiro para isso, porque, no fundo, acaba sendo isso. Então, para terminar, eu acho que hoje nós temos uma grande batalha na educação, nessa questão da educação da escola cívico-militar, que é derrubá-la. Não tem por que existir. Se existe um objetivo dessa escola cívico-militar, não é outro senão a vigilância constante, o controle do tempo, a padronização de condutas e com investimento elevados do governo para se transformar referência. Não tem valorização dos docentes, vai ter a valorização dos militares nessas escolas e nesse tipo de escola, a igualdade de condição para acesso à permanência também não vai existir, a liberdade de aprender e ensinar também não vai existir, o pluralismo da ideia vai ser muito limitado, a gestão democrática do ensino público, essa conquista da nossa Constituição, essa conquista da nossa redemocratização vai por água abaixo. Não tem mais eleição para diretor, não tem mais eleição para grêmico, não tem mais os conselhos democráticos das escolas. Além do que, obviamente, que no projeto deles, você faz a docilidade dos corpos e garante aí, inclusive, para um futuro não tão distante, pessoas que pensam menos e obedeçam mais. Lúcia? Obrigada, né? Foi muito legal ouvir. Muito obrigada. Vamos lá agora para o pessoal. Quem é que gostaria de fazer pergunta? O George quer fazer uma pergunta. Oi, tudo bem, Caco? Obrigado. Né? A É, gente discute sempre transporte aqui, é até bom dar uma arejada, né, no, no,
limpar os trilhos aqui. Eu tô, na verdade, eu tô com mais de uma pergunta a fazer. Eu vou tentar fazer rapidinho aqui, aí você organiza. Assim, eu tenho meus filhos, eu tenho os filhos adolescentes. Estão os dois no ensino médio, mas eles estudaram no fundamental numa escola aqui, escola pública democrática que chama, inspirada lá na Escola da Ponte e tal, onde eles derrubaram os muros e passaram o tempo sem, por incrível que pareça, sem semana de prova, sem fazer prova, né, com um método um pouco mais aberto e foram muito bem quando tiveram que fazer provas, né? O que é interessante. Eu queria saber se esse tipo de abordagem, que é o oposto, né, ao militar, né, a abordagem democrática, ela tem possibilidade de crescer, ah, de ser implantada, porque no caso aqui é uma experiência, talvez, de uma escola, né, ter uma diretora fantástica que conseguiu. Se tem, a gente tem a possibilidade de crescer pedagogias mais abertas. Né, no Brasil, como a que eu vi aqui da Escola Democrática, né? A segunda pergunta que eu quero fazer é sobre tecnologia, né? Eu trabalho com comunicação e hoje em dia a criançada hoje se educa, infelizmente, depois que inventaram, tem a internet que era para trazer informação, né? A gente vê as pessoas buscando desinformação, porque a direita se organizou para trazer desinformação para as pessoas nas redes, no TikTok, no Instagram, etc. Então, a gente tem todo um contexto de pós-verdade, né? A gente já aparecem os terraplanistas, aparecem etc, etc, né? Outras versões da verdade, né? E eu acho que eu queria o caso do Brasil Paralelo, eu acho que é o mais, vamos dizer, bem forte, né? Foi muito bem montado, uma experiência caríssima, muito bem financiada de construir produtos educacionais para a criançada aprender tudo errado aí, aprender que não teve golpe militar, que a Maria da Penha era uma golpista. É um horror, né? Quem ouviu falar do Brasil Paralelo sabe o tamanho desse horror. Eu queria saber como que a gente, qual que é a melhor forma de se trabalhar esses novos tempos de educação digital, né, com esse avanço da direita nas redes sociais e coisa. E para terminar, uma terceira, eu queria que você falasse um pouco do que foi o Lula 4. O que será o Lula 4? Desculpa. Tivemos o Lula 3, que foi conturbado a parte de educação, acho que desde o começo, teve a questão do novo ensino médio, teve algumas greves de universidade e tal, acho que foi até contornado. Teve o Pé de Meia, que foi um avanço legal, teve muito Instituto Federal sendo inaugurado e tal, né? Eu queria que você fizesse um resumo rápido. O que que você achou? Como que a gente passou pelo Lula 3 e como que você acha que a gente pode propor o Lula 4 na parte de educação, dentro da parte prática mesmo, né? O que que a gente pode propor e conseguir? Obrigado, desculpa, gente. Minhas anotações são Não, longas. não tem problema. Cadu, tu pode responder essas três e daí depois o Alencar faz a pergunta dele? Claro. Então, eu acho que é imperativo, viu, Jorge? Uma escola democrática com padrões pedagógicos que não se inspirem nessa escola da disciplina, nessa escola da vigilância, nessa escola seriada. Aquilo que eu falei no início, né? A gente ainda nós estamos num modelo fordista do século passado na educação brasileira e mundial. E qual é o grande entrave, certo? O grande entrave é que, no aspecto da disputa da sociedade, nós tivemos vários reveses. Aquilo que eu estou falando das escolas cívicos militares, volta-se o debate da disciplina, volta-se o debate da obediência, volta-se e não se coloca nada do lugar. Ou seja, o que nós temos que propor para colocar no lugar, para que a sociedade acredite que não é num padrão de violência, de vigilância, de obediência, que nós vamos garantir uma sociedade mais emancipada. E, neste sentido, nós temos que ousar. Ousar é fazer um pouco dessa quebra de uma escola que, e eu falo isso porque eu sou professor, que ela tem falido, né? Ela tem falido na lógica de educar para a cidadania, naqueles três eixos que eu falei da Constituição: educar para a vida, educar para a cidadania e educar para o trabalho. Ela tem falido nessas três lógicas. E o motivo para qual ela tem falido é porque, quando nós entramos no processo, inclusive recente da história da humanidade, do neoliberalismo,
nós tivemos um fracasso dos estados em, de forma planejada, garantir a educação básica no Brasil, certo? Como a educação básica ela é diferenciada nos entes federados, o que é de responsabilidade do município, o que é de responsabilidade do Estado, o que é de responsabilidade do governo federal, naquilo que se refere à questão dos municípios e do Estado, tirando alguns, são raras as exceções que você tem a valorização da educação, do profissional da educação. São raras as exceções que vocês têm um plano estadual de educação que pode, nesse plano, buscar, inclusive, quebrar um pouco essa lógica mecanicista, essa lógica seriada, essa lógica que está estabelecido desde o século passado da educação que nós temos hoje. E mudar a lógica para uma educação pedagogicamente mais libertadora, mais crítica, mais democrática, certo? Isso depende também desse pacto federativo nacional. O Brasil é continental, mas a gente tem que comprar essa briga, porque se nós não fizermos que a sociedade entenda isso, não vai ser pura e simplesmente que um governo vai fazer, seja ele municipal ou estadual. Nós tivemos vários avanços. A Constituição está lá, belíssima, legítima, a LDB da mesma forma, garantindo a universalidade, a laicidade, garantindo a pluralidade, garantindo tudo isso. Mas nós temos disputas 24 horas nos municípios e no Estado, com projetos de leis, por exemplo, querendo retirar a laicidade, querendo retirar a... Ou seja, não à toa que aqui em Santa Catarina, Lúcia, nós tivemos aí dois projetos que envergonham o nosso Estado, sejam eles para retirar as cotas das universidades, ou seja eles, inclusive, para garantir que na escola é o pai que tem a autonomia de um estudante poder ter determinada aula ou não, percebe? Ou seja, se nós quisermos avançar para uma educação que ela seja mais diversa e plural, para discutir assuntos como a questão de gênero, a questão do combate ao machismo, do combate à homofobia, tem um projeto de lei que foi sancionado pelo governador na lógica que se o pai quiser, beleza, mas se o pai não quiser, ele vai lá e tira o estudante dessa aula. Ou seja, quando nós pensamos em avançar em alguns aspectos daquilo que tu falas, né, de uma escola mais democrática, mais aberta, mais plural, a disputa nos lugares, nos territórios acontecem, porque nós temos uma sociedade conservadora, percebe? Portanto, nós temos que fazer uma briga. E muitas vezes o que vai acontecer são exemplos, e são exemplos que são exceções de escolas que quebram esse padrão. E muitas vezes são escolas particulares, porque inclusive acaba tendo público para isso. Uma classe média que vai buscar que o seu filho possa estudar numa escola não seriada, numa escola com um aspecto mais democrático, numa escola que pega a infância dessa criança e vincula essa infância no tempo certo de aprendizagem. Ela vai ficar um tempo, inclusive, lá tratando com a massinha, com o barro, se envolvendo com uma educação muito mais informal nos termos da sociedade industrial, perceba? E ela vai garantir muito mais amadurecimento. Só que isso se dá em exceções, em raras exceções e muitas vezes em escolas particulares. O que nós temos que garantir enquanto militantes, seja do Partido dos Trabalhadores, dos militantes da educação? Comprar essa briga, porque às vezes vai ser limitado no governo federal. E eu vou falar isso já discutindo, por exemplo, o segundo ponto teu. O primeiro, né? Dá para fazer? Eu acho que é imperativo ser feito. Mas só vamos fazer se nós levarmos isso a sério, se nós tivermos muito mais capacidade de luta na sociedade para enfrentar o conservadorismo na educação. Tivemos vários exemplos de experiências, por exemplo, de escolas sem fronteiras, não seriadas. Em Blumenau foi um exemplo disso, aqui em Santa Catarina. Quando buscou-se uma escola sem fronteiras não seriada e não por aluno sério, buscando justamente quebrar um pouco dessa formalidade, a sociedade mesmo foi contra, perceba? Porque ela viu Blumenau fazendo isso, mas viu os outros municípios não fazendo isso. Eu não quero que meu filho se torne esse laboratório, essa experiência. E o debate foi tão forte que tiveram que recuar
Percebe? A sociedade muitas vezes não aceita. Nesse sentido, nós temos que garantir na sociedade, através da luta política, o imperativo de ter uma escola outra, uma escola que seja possível de aprender e ser, obviamente, cidadão crítico, está lá na Constituição. Ser, primeiramente, uma escola para a vida, uma escola para a cidadania e, por último, uma escola para o trabalho. Hoje nós temos o quê? Todo mundo voltando à escola para o trabalho, todo mundo voltando à escola, muitas vezes, para o ensino técnico, todo mundo voltando à escola para a disciplina e obediência como cívico-militar. Isso não é transformar cidadão, porque aquilo que eu falei anteriormente, para ter ideias novas, tu precisa do quê? Contradição. Para nós termos gênios, tu precisa ter contradição. E quando tu corta isso, tu estás, inclusive, cortando a inteligência humana. E o militarismo, ele corta a inteligência humana. Você faz obedecer e ponto final. A segunda questão da tecnologia, né? Aí tem uma responsabilidade da sociedade também. Porque há uma indisciplina, o que os pais, muitas vezes, faz com os seus filhos que é um crime? Quando já está nos seus 6, 7 meses, menos de um ano, já está na tela, perceba. E existe hoje pesquisas identificando que o quê? Que essa nova geração ela tem raiva, ela tem ódio da realidade. O mundo que ela vive, ela tem ódio do mundo que ela vive, porque o que para ela é o normal é o mundo virtual. Quando ela se depara com um mundo real, ela fica com raiva, ódio, gera antipatia. Então, há uma responsabilidade de quem são o tutor dessas crianças. E ela é transferida para onde? Para a escola. Como não dá conta em casa, muitas vezes, aí quem tem que dar conta é o professor. Por isso que, muitas vezes, atualmente, o professor não leva apenas 2, 3 minutos para ter uma disciplina em sala. E voltamos a dizer, nós não somos contra a disciplina. Paulo Freire já dizia, e é muito importante deixar isso destacado, porque eles criam a versão que nós, progressistas, de esquerda, somos contra a disciplina. Não. Paulo Freire, esse de ideias libertárias e libertadoras, ele dizia o seguinte, olha, educação não é ausência de autoridade, não é ausência de disciplina, não é todo mundo pode fazer o que quer. Não, existe uma autoridade que é o professor, que é a escola, mas essa autoridade ela tem que ser legitimada por quem? Pela comunidade escolar. Essa autoridade tem que ser legitimada pelos pais, porque quando um professor está em sala de aula, dando a aula, já tem lei, inclusive, dizendo, olha, você não pode estar utilizando tela em sala de aula, você tem que escutar o professor. O que acontece? Os pais vão na direção dizer, que história é essa que vocês estão retirando o celular do meu filho? Percebe? E aí tu tira a legitimidade, tu tira a autoridade do professor. Hoje, com o ataque do Escola Sem Partido, desses políticos que não fazem outra coisa a não ser atacar o professor, achar que ele é doutrinador, ora, se não dá tempo nem para disciplinar uma aula, imagina se doutrinar aluno, percebe? Aí o que acontece? Os pais, a sociedade começa a identificar o professor como um inimigo, a escola como uma inimiga. E você deslegitima a autoridade da escola. Volto a repetir, Paulo Freire dizia: educação não é ausência da autoridade. Educação se tem autoridade, mas essa autoridade ela tem que mediar com a dialogicidade. Os estudantes precisam de diálogo, os professores precisam de diálogo, precisa ter a dialogar, precisa ter essa lógica dialógica. Isso Paulo Freire defendia, mas com autoridade, percebe? Então, as telas hoje, e as pesquisas já indicam isso, elas estão transformando sociedades em outros países. Já retiraram telas, já retiraram a informática da escola, as pessoas começam a voltar a escrever, porque perderam até essa questão da cultura da escrita. Assim, ó, por que fizeram isso? Porque a cognição de uma sociedade inteira baixou, e no Brasil não é diferente. Pesquisas recentes colocam a gente como um dos últimos países a ter cognição suficiente, de maneira geral, para entender o mundo ao seu redor. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos, de certa forma, na palavra mais real possível que eu possa dar aqui, emburrecendo. Nós estamos ficando burros. E muitas vezes por conta deste uso excessivo de tela e a incapacidade de interpretar texto, interpretar a realidade. Então, tivemos uma ação importante do Lula. Assim, ó, agora é lei, né? Não pode ter as telas, mas agora precisa ter uma reeducação dos pais desses alunos, para que garantam que eles vão para a escola para estudar, e não para ficar mexendo no celular, brincando de jogos, esse vício, né, que está colocado para a gente. E na terceira pergunta, em relação ao Brasil, eu acho que nós tivemos
com o governo Lula 4, nós salvamos a educação no Brasil, viu, Jorge? Ela é a melhor? Não. Mas aquilo que eu falei e repito, no MEC anterior, nós tínhamos ministros da educação que não entendiam nada de educação. Nós tivemos ministros da educação que retiraram o dinheiro do MEC para entregar para os militares, aquilo que eu falei anteriormente. Eles, isso é uma forma, inclusive, de corrupção, né? Como é que eu retiro de um ministério que tem educação, você vai lá e desossa esse ministério e transfere para os militares para eles, na reserva, ganharem um salário a mais daquilo que já recebem e não pagam para o professor. Nós tivemos ministro da Educação que fazia troca, né, de orçamento, de licitações, por barra de ouro. Percebe? Nós estamos falando da degradação. Nós tivemos um ministro da Educação que ele era ideológico e fascista e não escondia isso. Ou seja, nós tivemos uma salvação quando o Lula ganhou. Por quê? Porque nós voltamos a investir naquilo que é de responsabilidade do governo federal, na ampliação das universidades, na ampliação dos institutos. E nós tivemos muito mais. Para nós é algo que, como nós muitas vezes não vivemos isso, mas para nós entendermos o que foi o pé de meia, quando nós tínhamos uma evasão escolar gigantesca, ou seja, nós estamos perdendo o futuro dessas crianças e adolescentes, nós agora estamos garantindo novamente a volta desses estudantes que não precisam agora estar trabalhando para sobreviver, para ajudar na família em casa, complementar a renda. Nós estamos fazendo com que elas terminem o ensino médio, porque a evasão escolar ela estava generalizada no Brasil no ensino médio. O que o Lula vai lá e faz? Pô, se a galera está indo vazando do ensino médio, ele não vai conseguir fazer uma universidade, não vai conseguir fazer um outro curso. Então, o que se faz no Brasil? Você coloca mais investimento. E para terminar, foi aprovado no Lula 4, no Congresso Federal, e sancionado pelo presidente Lula, o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação vai ter uma reserva extra de financiamento, que é em torno de 230 bilhões de reais, que vai vir dos royalties do petróleo. Para que vai servir esse dinheiro que vai ter um espaço de 10 anos de utilização? Valorização da carreira, infraestrutura da escola básica, ou seja, nunca antes na história um Plano Nacional de Educação, inclusive, falou sobre valorização dos professores. E como que se dará essa valorização dos professores? Através de mais dinheiro em relação ao Fundeb, garantindo que o Fundeb estabeleça 100% desse valor para garantir que o professor não seja mais um contratado temporário. Qual é o problema também da nossa educação hoje? Você ser um professor de 60 horas, como é o caso de muitos professores, que tem que dar aula em 3 escolas para garantir o mínimo, pagar a gasolina do seu bolso, pagar a alimentação diária para o seu bolso, porque o vale alimentação de um professor hoje, acho que não dá um prato de refeição de alguém que está nos altos aí do serviço público, certo? 300, 400 reais de ajuda de alimentação não é nada em determinados municípios, onde vai pagar aí o valor de um prato R$ 40, percebe? Então, o que acontece? Essa valorização da educação a partir desse novo plano que garante infraestrutura com um recurso extra que foi sancionado pelo presidente Lula, pode ser a salvação na lógica de garantir educação de tempo integral, uma nova pedagogia com um professor muito mais bem preparado, porque vai fazer seu mestrado, vai fazer o seu doutorado, porque ele vai receber mais, ele não vai para outra área. Se nós não tivermos isso, nós vamos ter um apagão. As pessoas têm que entender. Hoje, as pessoas não fazem mais curso que estão ligados à pedagogia, não fazem mais curso que estão ligados à função do magistério. Caiu drasticamente. As pessoas, várias universidades estão com as salas de aulas vazias. Não tem mais ninguém nem para fazer o vestibular. Nós, num período curto de tempo, vamos ter um apagão. Por que esse apagão? Porque hoje tu pode trabalhar em qualquer outra área que vai receber mais que o professor. É um absurdo, mas é o que está acontecendo. Então, nessa lógica de um investimento nacional, a partir do novo Plano Nacional de Educação, com um recurso extra, a gente pode salvar a educação no Brasil. E onde é que isso foi feito? No governo Lula. Então, um mérito também do presidente. Muito obrigado. Tamo junto. É o Alencar agora. Alencar, tu Ainda sem poderia. áudio. Alencar está sem áudio.
Ainda não. Alencar está sem áudio. Quando ele Abriu, conseguiu, abriu. conseguiu. Bora. Boa noite a todos. Lúcia, eu fiquei bastante curioso quando foi divulgado a reunião de hoje, né? Falar sobre educação cívico-militar. Parabéns, o Cadu, pela palestra. Eu acho que foi bastante instrutiva para um debate mais amplo, né? Eu diria que o transporte, que a educação começa pelo transporte, né? Você, para sair de casa, tanto para ir educar, que é o professor, quanto o aluno para receber a educação, ambos necessitam do transporte. E talvez esse seja o grande problema em nosso país hoje, em termos de você garantir não só ao aluno, mas ao professor, que está aí o grande debate, né, da tarifa zero, né, que entra num debate muito mais amplo nos grandes centros urbanos do país, né? Mas, enfim, nós não viemos falar de transporte, viemos falar de educação, né? E aí a minha pergunta principal talvez seja de como vamos conseguir, dentro do atual contexto, não só barrar esse sistema que está sendo colocado aí, mas de como melhorar a educação em um mundo digital, como o Jorge fez a pergunta, né? Porque eu acho que o mundo digital hoje, ele traz grandes problemas, não só dentro da sala de aula, mas no contexto geral, né? Eu recentemente fui no interior do estado de São Paulo, eu sou de Campinas, que é interior, mas aqui é uma região metropolitana. Enfim, mas eu fui na região do Presidente Prudente. Tem uma escola, uma faculdade de medicina naquela região que teve nota 1, e é escola particular, né? Nota 1 é para cancelar o curso. Então, isso é muito triste, isso é muito ruim. Então, quer dizer, o problema da educação, ele não só está nos grandes centros, mas está na sociedade como um todo, né? Vamos sair dessa situação. Sabemos que o governo tem feito algumas inserções em relação ao modelo educacional, mas enfrentamos grandes problemas dentro do Congresso. Como já foi revelado aqui, foi colocado vários números que você colocou aqui, e aí você aqui no final você coloca 230 bilhões que vem dos royalties do petróleo. E aí? Nós vamos deixar na mão de irresponsáveis a continuar querendo educar a criança não para aprender, mas para obedecer? Tem que fazer com que as pessoas pensem de fato. Então, acho que é isso. Eu não sei se você conseguiu pegar o que eu... Né? Enfim, é isso. Certo. Então, posso, Lúcia? Claro, fica à vontade, Cadu. Sobre esse debate da tecnologia, de novo, assim, eu acho que esse é um debate importantíssimo, viu, Alencar? Até o Jorge também falou um pouco sobre isso, né? O que acontece? Inclusive, na sala de aula, eu falo com os meus alunos, rapaziada, é o seguinte, o cérebro, como ele é plástico, né? Tem a plasticidade, se você não exercitar o cérebro, ele atrofia. Assim como você, quando vai fazer a academia, fazer a musculação, você precisa se exercitar para criar músculo, massa muscular, o cérebro, se você não usa, se você não utiliza na leitura, na interpretação, se você não faz os cálculos matemáticos, porque quem está em sala de aula, eu não sei aqui se alguém que já foi professor, mas a minha irmã também está aí, a Márcia, mas quem está em sala de aula vai dizer o seguinte, olha, para que serve matemática? Para que eu tenho que ter tantas regrinhas e não sei o quê? Galera, eu fico dizendo, rapaziada, se vocês não usam o cérebro, as fórmulas, os conceitos, as teorias, as equações matemáticas, é para que teu cérebro seja estimulado a pensar.
Vocês têm que transformar isso em algo onde você vai garantir mais inteligência. Vocês, com certeza, se for lembrar do período onde não liam, onde não sabiam ler, vocês conheciam menos o mundo, mas como vocês naturalizaram depois que aprenderam a ler com um professor de português, vocês acham que não teve aprendizagem. Vocês acham que a partir daí vocês não tiveram uma abertura muito maior do mundo. Porque pensem vocês, ter que depender de alguém para pegar um ônibus porque não sabe qual é o ônibus que está passando. Hoje, naturalmente, vocês fazem isso com facilidade porque aprenderam a ler. Vocês exercitaram a mente e garantiram um horizonte muito maior de expectativas do mundo e da vida. É sobre isso. Agora, quando vocês estão em sala de aula e na tela do celular, com um único propósito, fazer a rolagem do feed e buscar a partir daquilo vídeos de 10, 15 segundos para estimular o cérebro a partir dessa lógica sequencial e viciante para garantir dopamina, vocês não estão exercitando o cérebro, vocês estão anestesiando o cérebro com um excesso de dopamina. Então, rapaziada, se vocês não exercitam o cérebro, vocês ficam mais burros. Essa é a lógica. Não é porque vocês vão usar uma equação de matemática, não, é porque vocês estão favorecendo o teu cérebro a ele garantir cálculos na vida que você nem imaginaria fazer. E não é cálculo matemático, é como jogar xadrez. Quanto mais você joga, mais capacidade cognitiva. Inclusive, tem pesquisa recente, é verdade. Quando você está dormindo e o teu cérebro está descansando, você acha que está apagado, mas ele está resolvendo equações que você não resolveu no teu dia inteiro. Você acorda descansado e diz, pô, agora eu sei como fazer. Óbvio, porque teu cérebro estava trabalhando. Agora imagine um cérebro sem símbolos, sem letras, sem matemática, sem nada disso. Você vai acordar e vai conseguir achar as soluções mais rápido? Não, vai ser mais vagaroso, mais penoso. Então, mesmo dormindo, o teu cérebro precisa estar muito bem musculoso, afiado para resolver problemas. Essa é a lógica da educação. E aí, quando eu coloco telas em sala de aula, eu estou diminuindo a capacidade cognitiva e a capacidade de plasticidade do cérebro, de iluminar os neurônios. E eu estou falando isso porque foi um crime cometido em vários países, como a Finlândia, inclusive, que vai baixar cognitivamente a hora que eles colocam a maquinaria, né, computadorizada. Então, a resposta que eu dou, Alencar, é que a escola é um lugar para ficar longe das telas. A escola tem que ser um lugar lúdico. A escola tem que ser um lugar de aprendizagem, inclusive fora das rotas do mundo moderno. Tem que ser um lugar de respeito à criança, respeito ao tempo da criança. Tem que ser um lugar onde professor e criança não tem que estar na esteira deste tempo, na esteira daquilo que são os tempos modernos lá de Charlie Chaplin, sabe? O professor sendo aquele que está moldando. Eu preciso transformar esse aluno agora já. Não. Se for uma escola de verdade, o aluno tem o seu tempo de adquirir, inclusive, conhecimento. Mas o professor ele é impedido a isso, porque ele tem 45 minutos para dar aula e ele tem que receber por esses 45 minutos. Ele tem que entrar em sala de aula, ele tem que dar a aula em um ambiente fechado, sem ser um ambiente, um território com muito mais alegria e felicidade para essa criança. Então, tu imagina o quanto de professor hoje está adoecendo no Brasil. Adoecendo psicologicamente e fisicamente, porque é anormal a forma como a educação está montada, percebe? E não vai ser com escola cívico-militar, agora vamos dar obediência, vamos dar disciplina. Não, na verdade, vamos dar dinheiro para oficiais da reserva. Não resolve o problema, certo? Resolve com isso que nós estamos falando aqui, capacidade de ter valores robustos no Brasil, transformando a escola em prioridade, fazendo com que um professor ele seja legitimado para dar aula, que ele não precisa ficar pensando que eu vou sair de uma aula agora e vou entrar na outra e vou até 10 da noite. Isso não é normal, percebe? Eu começo às 7h15 e fecho às 10 horas da noite. Eu não tenho tempo para, inclusive, dar ali a minha folga na minha mente. Eu preciso lidar com crianças 24 horas. Isso é uma loucura. Quando que o certo era ter educação por projeto. O professor de história vai dar projeto para uma determinada
sala de aula e vai garantir que nesse projeto ele se desenvolva cognitivamente. E ele não precisa dar os 5 dias da semana, ele tem que ter o tempo de preparo. E o tempo de preparo dele não é em casa, não é no final de semana, é na escola. Por isso a hora de atividade tem que ser respeitada. Percebe? Então, na questão da tecnologia, eu, particularmente, sou altamente contra. A escola tem que ser um lugar lúdico e tem que ser um lugar de preservação da cognição da criança e do adolescente. E em relação ao transporte, né, assim, o governo federal, né, garantiu o caminho na escola, né, os caminhos da escola, e por incrível que pareça, neste governo 4 do Lula, muitos ônibus escolares, aí priorizando, obviamente, as crianças, né, foram entregues em todos os municípios do Brasil, quase. Sabe qual é o problema? É que o governo estadual e municipal, quando chega esse ônibus, eles colocam lá a plaquinha do governo do estado. Eles escondem que é do governo federal. É um absurdo, certo? É. Isso tem que ter denúncia no Ministério Público. É o que está fazendo alguns companheiros nossos denunciando, porque é dinheiro do governo federal. É dinheiro que está garantindo a locomoção desses estudantes que moram em áreas distantes da escola, porque não tem escola perto. Então, é um conjunto de elementos aí que a disputa está colocada 24 horas para nós e por isso que nós somos tão aguerridos no nosso partido, né, e fora dele. Cadu, eu me lembrei agora falando desses ônibus escolares, eu já vou passar para as outras perguntas. Inclusive, o próprio MEC, ele disponibiliza uma verba para o pagamento da operação, porque eu me lembro que no primeiro governo Lula, eu participei dos cálculos do custo dos ônibus. Eu trabalhei lá naquele instituto que tem no Ministério da Educação, Uhum, é um instituto que eu não sei, que fica ali no anexo da educação. Eu uhum, fiz os cálculos de quanto era o custo do ônibus, então as escolas também recebiam. E o uhum, triste também desses ônibus das escolas, o que eu acho muito triste, é que às vezes os professores utilizam o ônibus, tá? uhum, Mesmo ganhando vale transporte, essas uhum, distorções que o Brasil tem, né? Eu uhum, acho muito triste. Ou então uhum, utilizam o ônibus comum botando criança junto uhum, com o adulto, né? uhum. Muitas Sim. vezes tem escolas, né, que não usam o ônibus escolar e usam o ônibus comum botando as crianças junto com o adulto. Mas, enfim, tem essas distorções do país. Eu acho que o próximo é o Itamar, não é o Eduardo, não, é o Itamar, né, Edu? Lúcia, eu estou me inscrevendo também, Cirano. Então tá. Mas então é assim: Itamar, Eduardo e Cirano. Tá bom. Boa noite a todos. Desculpe, até eu entrei um pouco depois, eu estava na estrada, mas eu estava ansioso para chegar. Mas vi grande parte que tu falou, Cadu. Eu me pergunto, na minha época, né, para eu poder fazer um curso, para poder entrar para a escola técnica, eu andava 2 horas e meia, andava lá de Bom Sucesso, de Gianópolis até a Penha Circular, lá no Rio de Janeiro, porque não tinha gratuidade de passagem, não. Você tinha que andar a pé mesmo para poder chegar lá. Era muita coisa que a gente fazia. E agora, passando um pouco a escola das minhas filhas, você tinha falado que a parte de militarização das escolas a minha filha foi um pouco rebelde no início, lá saiu da escola pública e eu tive que colocar ela na escola particular. Aí ela Uhum, falou assim, pai, o professor fala o seguinte, você não tem que ensinar o teu coleguinha do lado, porque uhum, ele é o teu concorrente na escola. E ela hoje está na faixa dos 40 anos. uhum, Então, já nessa época, já explicava isso de uma uhum, forma, e não era nem época dos militares, já estavam falando isso em escolas particulares que não uhum, eram militarizadas, que você achava que estava colocado numa escola boa, que estava uhum, de classe média, que o pessoal tivesse com interesse em estar ensinando. E já era uhum, dessa forma que eles estavam fazendo, né, uhum, desse tipo de trabalho. Por isso que está essa geração hoje aí totalmente individualista, né, fazendo uhum, esse tipo de todo. E outra coisa, na parte, a minha área era da engenharia, a gente fazia bastante cálculo, muita coisa. E uhum, sim, muita planilha, muitas dissertações, eu para poder passar em cálculo 3 para poder ver uhum, aquelas coisas de cálculo 4. Meu Deus do céu, era muita história, né? E hoje em dia, o cara pega.
fala no computador, pergunta isso e ele responde tudo. O cara não sabe nem por que se fez aquele cálculo, nem fez isso e faz direto. O que faz isso também acontecer? As escolas de engenharia praticamente estão sumindo, né, do Uhum. mercado. E ninguém quer ser engenheiro, ninguém quer ser engenheiro, porque hoje o salário mínimo profissional é rebaixado, então tudo isso foi uma descaracterização do país, de não deixar que o país antigamente, se você vê as discussões antigamente, passava-se pela área da engenharia, os ministros, os grandes pensadores passavam para quem tinha esse processo para poder fazer evolução. Hoje, você fala, grita lá e os políticos nem te ouvem, entendeu? Inclusive os nossos, né? Nem escuta o que o nosso setor está falando. A gente fala, fala, grita e praticamente as coisas vão continuando a passar. Então, quer ver que quem está hoje lá fazendo esse tipo de trabalho também não enxerga a área de tecnologia como um todo, que essa seria um nosso. Antes nós sabíamos muito mais de engenharia do que hoje utilizando essa parte. E a facilidade do IA, né? Que é a outra quarta parte que eu poderia que você comentasse também. Hoje você faz cálculo tudo normal, você quer fazer um filme, você faz só perguntando para o IA, você quer fazer qualquer cálculo, qualquer TCC, se quiser, por exemplo, né? Porque as pessoas hoje estão sendo as coisas muito mais fáceis e as pessoas não estão mais pensando na forma. Não é só você saber trabalhar com IA, nem pergunta como que fizeram o IA, como que fizeram a tecnologia para chegar àquela ponta, só sabe que hoje o mais fácil é você faz 3, 4 perguntas para o teu celular, teu computador, ele te entrega um plano todo pronto. Coisa que a gente demorava, às vezes, 15 dias para fazer, o cara entrega em 2 horas. Ainda te Uhum. sacaneia, ainda fala assim, é assim, ó, esses 4 pontos aí que... Certo. Pode ser, Lúcia? Claro, fica à vontade. Então, Itamar, acho que assim, primeira coisa, né? Nós tivemos uma mudança drástica no mundo do trabalho, certo? E por um motivo. A automação e a tecnologia da informação e a inteligência artificial, elas vieram, obviamente, para substituir o ser humano, certo? É um problema a automação? Não. É um problema a IA? Não. É um problema a tecnologia da informação? Não. O problema é que ela está submetida numa lógica capitalista, certo? Ela está submetida a uma lógica em que eu produzo isso para ganhar dinheiro. Ah, mas isso vai retirar emprego. Não tem importância. Na lógica do capitalismo, não há um problema em relação a isso, certo? E aí o que acontece? Assim como aconteceu na história daqueles trabalhadores especializados no artesanal antes da, daquilo que foi chamado de maquinofatura, quando se vivia ainda na manufatura, trabalhar com as mãos, muitos trabalhadores eram especializados na manufatura. Quando chega a maquinofatura, muitos trabalhadores que eram especializados naquilo vão se acabar, o emprego vai se acabar. Nesse último período, nessa centena de anos, engenheiros, outras profissões especializadas que você fazia, né, a educação básica, ia para uma educação técnica ou ia para uma universidade. E o patrão, né, ele precisava do engenheiro, porque ele que ia submeter, na verdade, os cálculos para garantir a engenharia e, com isso, ganhar dinheiro. Hoje, com a inteligência artificial, esse trabalho está ficando o quê? Ele está ficando ultrapassado. Ou seja, eu posso ter um aplicativo que faz o Autobahn, vai fazer tudo aquilo que esse engenheiro fazia. Portanto, eu não preciso mais ter esse trabalhador que vai ter 13º, que ele vai ter as férias, vai ter hora extra. Eu compro o aplicativo, certo? Eu compro o aplicativo. Na questão da empresa automatizada, eu vou botar robô automatizado porque eu não preciso mais desse trabalhador. Então, trabalhos que eram especializados, eles vão mudando de área. Qual é o problema? Com a automatização e a inteligência artificial, aquilo que antes era submetido a um trabalhador intelectual, agora está sendo roubado também esse espaço dele. A classe média ela tá indo para onde, certo? A classe média está indo para o concurso público. A classe média está tremendo as bases,
Ora, o que vai ser eu desse mundo se não for engenheiro, se não for advogado, se não for médico, se eu não for, o que serei eu deste mundo? Aquilo que os grandes oligopólios, hoje das big techs, estão pensando para o mundo, horas. Você vai ser um trabalhador não mais especializado e eu vou pagar para você aquilo que é piso, aquilo que é básico, e eu vou ganhar muito dinheiro com isso, porque eu estou substituindo o trabalhador especializado. Esse é o novo normal, percebe, Itamar? Esse é o novo normal. Como é que a gente precisava combater isso? Olha, não tem problema a inteligência artificial, mas a questão é que, do jeito que está sendo pago a hora desse trabalhador não especializado, que a gente vai ter que fazer a luta. Nós temos que socializar o capital. Essa é a grande luta nossa, já Marx dizia isso. Aí, como tu falas, né, em relação a esse estranhamento do mundo, o mundo está sendo estranhado. Por quê? Porque quando tu tens o usufruto, por exemplo, deste aplicativo, ou seja, desta inteligência artificial, o que acontece? Nós sabemos fazer essa inteligência artificial, nós conseguimos fazer a criptografia, nós entendemos desse processo, nós não entendemos, nós só somos usuários. Aquilo que Marx falava da alienação. Eu sou a pessoa que produzo, mas não sei o que eu estou produzindo. O cara que está lá cuidando dos chips, trabalhando nos chips, ele não sabe para que aquele chip vai funcionar no futuro. E no futuro vai ser o chip que vai tirar o emprego dele. Por quê? Porque nós estamos alienados no capitalismo da produção do trabalho, certo? Vamos pensar de uma outra forma. Ora, se antes não existia nem o mundo artesanal, eu tinha que sobreviver com as minhas mãos e eu manipulava a natureza, eu transformava a natureza, eu estava sabendo exatamente para que eu produzia aquela lança, qual era o objetivo da lança, para eu poder matar o animal e me alimentar. Com o capitalismo, ou quando era uma pessoa que já trabalhava com artesanato, eu moldo o meu jarro de barro, eu faço a minha cabana, eu sei por que eu estou fazendo isso para a minha sobrevivência. O que o Marx vai falar na alienação do capital? Ele vai dizer o seguinte: olha, eu estou num processo de produção que eu não sei para que isso vai servir. E para quem é o dono do processo de produção, dos modos de produção, ele sabe para que serve, vai ganhar dinheiro com isso. Mas eu estou, então, apartado deste mundo. E quando eu recebo esse produto em mãos, eu estranho ele, porque eu produzo sem saber por que ele não tem sentido para mim. O mundo acaba ficando sem sentido para mim, porque aquilo que eu produzo, eu não estou mais sabendo para que serve, percebes? E com as novas tecnologias é a mesma coisa. O mundo está produzindo novas tecnologias, as universidades públicas, o Estado financia essas pesquisas, são nossos impostos que financiam essas pesquisas e eles são escorridos para os grandes monopólios ou oligopólios do mercado do capital. E para que serve? Olha, para pegar o sistema financeiro do mundo com as big techs, a inteligência artificial, e ela se voltar contra mim, trabalhador. Percebe? Porque eu não sei o que está acontecendo e meu emprego está indo embora. Não tem planejamento estatal. O Estado ele foi desmoralizado, descaracterizado. Inclusive, na atualidade, qual é a maior briga que existe dos de extrema-direita, dos Elon Musk da vida, aqui representado pelo Flávio Bolsonaro? Qual é a briga dos caras? Acaba com o Estado, só coloque aí o Exército, só bota para disciplinar os alunos em escola, que eles sejam obedientes, que eles não reclamem, e vai ser isso e pronto. Qual é a nossa luta, Itamar? É justamente ser o contrário a isso. Pode ter inteligência artificial, desde que me dê mais tempo para viver, que eu receba um bom salário por aquilo que eu produzo, certo? Que eu possa ter uma escala 3 por 4. Pô, se tem inteligência artificial, se tem máquina trabalhando para o ser humano, por que eu tenho que estar fora desse mercado? Percebes? Não, eu quero ser um trabalhador e posso ser, inclusive, um entregador, mas eu quero ganhar 20 mil reais por mês para viver bem, pô. Qual é o problema? Não, a inteligência artificial e o modelo econômico estabelecido é justamente para tirar o teu salário, é para diminuir a tua expressão de vida, o teu tempo de vida, porque é assim que move o capital. Se eu não faço isso, o outro oligopólio faz. Então eu tenho que fazer e dane-se o mundo. Né? Então é um pouco essa lógica. Eu não estou te ouvindo, Tamar? Mas voltando, né? Então, neste mundo das novas tecnologias, neste novo mundo do trabalho,
existe uma alteração nas próprias universidades, existe uma própria alteração em vários cursos. O que eram cursos antigamente, hoje, tu pode ver que abriu vários cursos novos, e cursos de 2 anos, não só nas universidades, mas principalmente em faculdades particulares, né? Ah, você cria um curso agora de tecnólogo de alguma coisa, certo? É 3 anos, tu se forma, daqui a 3 anos esse trabalho já não existe mais, e tu tem que fazer o outro, porque você tem que correr atrás da máquina, certo? Não é a máquina que tem que correr atrás de ti. Então, o mundo novo do trabalho não garante mais aquilo que o trabalhador tinha garantido. Tu entrava numa empresa como engenheiro aos teus 20 anos de idade e tu saía aposentado daquela empresa como engenheiro, subindo de carreira e chegando lá numa direção da empresa. Isso não existe mais, certo? Hoje, cada vez mais o trabalho, assim como a nossa vida, ela é descartável, certo? Essa é a verdade. E menos direitos trabalhistas, certo? A ponto de, quando eu falo de alienação, né? A ponto do trabalhador do aplicativo hoje, do Uber, ele negar, inclusive, direitos, certo? Porque na lógica dele, ele ser empreendedor, ele ser o dono da própria vida, certo? Trabalhar 12, 14 horas para garantir um salário base, mas ele não quer que retire o que dele? Essa liberdade. Qual liberdade? De trabalhar mais. Mas por que ele precisa trabalhar 12, 13, 14 horas? Porque senão ele não vai conseguir ter um salário que seja minimamente digno. Então ele também não quer voltar a ser um trabalhador CLT, porque na cabeça dele, obviamente, ele está tendo muito mais chances, liberdades trabalhistas para ser um empreendedor. Mas o tempo de vida dele está acabando. O tempo é um só para todo mundo, certo? Então, quando se oferece direitos, não, os aplicativos têm que pagar hora extra. Os aplicativos têm que pagar, inclusive, aquilo que é por parte do aplicativo, certo? O próprio tempo da vida da pessoa, deslocar e tal, não paga nada disso. O aplicativo não paga nada disso, certo? Mas quando se fala em ter que cobrar, teria que se cobrar mundialmente, porque são aplicativos internacionais, né? Em alguns lugares se conseguiu consciência coletiva, como na Europa, na Inglaterra, para barrar isso. Aqui no Brasil, nós não temos ainda a capacidade de consciência coletiva para dizer, olha, o trabalhador tem direito, ele não vai trabalhar 14 horas por dia para receber lá no final do mês um salário de, seja lá, 5 mil, 6 mil reais como Uber, certo? Não, pô, ele tem que trabalhar as suas 8 horas, as suas 6 horas e ter esse valor no fim do mês na conta. Mas essa conta não está fechando entre consciência de classe e direitos trabalhistas. Beleza, não tem direito nem de ficar doente, né? Nem de ficar doente, se não ganha, né? Se vai para o hospital, não vai ganhar. Eduardo, querido, tá com a palavra. Bom, boa noite a todas e todos aí. Eu estava ouvindo você falar, Cadu, estava lembrando que eu coordenei um projeto de formação pela CUT no setor de transportes para jovens e adultos, né, com uma metodologia completamente diferente. A gente ensinava matemática com cálculo de inflação, juros, cartão de crédito e orçamento familiar. Ensinava biologia com discussão de saúde pública. Ensinava geografia e história com geopolítica. Ensinava gramática com poesias e músicas, né? E literatura. Mas no começo do projeto nós enfrentamos uma dificuldade muito grande para contratar uma coordenadora, uma coordenação pedagógica que pudesse trabalhar com essa linha, que é completamente fora do ensino público, ensino privado, né? Isso já faz mais de 20 anos, né? Uhum. E principalmente contratar formadores. Então a gente teve um trabalho muito grande em formar formadores. Todo o material didático era elaborado por uma equipe pedagógica. Uhum. A gente não utilizava livros de estudo, né? Então, assim, eu vi um conflito muito grande. E eu tive um professor que largou esse projeto porque ele não conseguia dar aula com essa estrutura. Uhum. Ele não se sentia capaz de ministrar uma sala de aula com esse tipo de literatura que a gente estava utilizando, com esse Certo. conteúdo pedagógico. Ele não Uhum. se sentiu à altura desse conteúdo. Adorou o projeto, até porque assim, a gente contratava por 8 horas, tinha 3 horas de aula e 5 horas de preparação de aula. Então, Uhum. assim, era tudo que eles falavam, era tudo que eles queriam, né?
quando eu estava no serviço público, né? Era Uhum. ter muito mais espaço para preparação de aula e correção de provas ou redações, né? Do que Uhum. praticamente de aula em si. Mas foi uma experiência muito rica, né? Uhum. E hoje a educação aqui em São Paulo ela tá na contramão do governo federal, né? Nós estamos perdendo alunos do ensino médio aqui em São Paulo. O pessoal está abandonando o estudo, porque Uhum. eles estão fechando salas de aula à noite. Então o pessoal tem que trabalhar, ou trabalha ou estuda, então trabalha. Então Sim. estão abandonando o segundo grau, né? Então Uhum. uma devastação grande. Além da escola cívico-militar, eu tenho isso. Uhum. Outra coisa você já colocou um pouco, né? Mas com a IA, né? Eu Uhum. comecei a fazer licenciatura em geografia, parei, né? Mas eu fico imaginando, porque algumas coisas às vezes a gente utiliza a IA, né? Uhum. Joga lá o prompt e faz. Então não sei, assim, se eu tivesse dando aula hoje, era um recurso que eu ia usar muito para fazer planejamento de aula, para Uhum. fazer planos de aula, Sim. para fazer alguns roteiros, né? E trabalhar com os alunos. Mas assim, nessa questão de dialogar, né? De ouvir os alunos Uhum. para saber qual o conhecimento que eles têm, o que a gente pode passar, o que a gente tem que passar enquanto literatura oficial, né? Uhum. Mas a forma de fazer isso nessa transição, né? Então, Sim. assim, eu fiquei contente porque, assim, tem muita crítica com o IA, né? Eu já não tenho tanto. Uhum. Eu só não rejeitei que a gente tem um boletim informativo por internet popular, né? E nós Uhum. recebemos um texto por IA, uma matéria, né? E Uhum. aí fica complicado mesmo, né? A gente cortou a matéria, É, né? E a gente solta o jornalzinho de 2 em 2 meses, aí falando das intervenções no território, de política geral, né? Mas claro. aí para usar IA para fazer isso aí também já não, já, já, já foge completamente, né? Sim, sim. Mas tem muita questão contra. Mesmo no setor de transporte, para você ter um exemplo, né? Quando a gente quis acabar com a função de um cobrador de ônibus ou de um Uhum. bilheteiro do metrô, que a única função dele era ficar trocando moeda, que Uhum. isso não agrega valor nenhum, Uhum. quando a gente quis acabar isso e botar esse pessoal com o nome de comissário de bordo ou agente de estação, como é o caso Uhum. de metrô, né? Muita gente foi contra, até Uhum. por questão ideológica. Uhum. O pessoal fica assim, acaba caindo naquela época do ludismo, né? Vamos quebrar as máquinas e jogar fora. Sim. Então, assim, eles veem a transformação tecnológica como um risco e não Uhum. como uma forma que o movimento popular à esquerda tem que se apropriar dessa transição tecnológica para benefício do trabalhador e da sociedade, não para Uhum. remunerar o capital. Uhum. Então, assim, infelizmente, até hoje a gente tem ainda hoje a gente tem muita discussão com isso, né? Era Sim. isso aí. Boa. Então, gente, para finalizar aqui com o Eduardo, né? Eu acho que o Cirano tem uma pergunta. Tu não Ah, tá. queres ouvir Então, a do Cirano e a gente pode ser. fecha? Pois é. A gente ir fechando também. Cirano, Na verdade, você não era por ter uma pergunta, acho que é o elogiar essa transversalidade aí do debate, muito importante. Eu acho que a gente dá um salto de qualidade setorial ao fazer isso, certo? Acho que é importante a gente ter esse olhar do outro, né? O pessoal da educação, como é que está rolando essas questões e a importância disso, um reflexo na nossa ação, né? Do transporte. Acho que realmente o Carlos Eduardo aí, né? O Cadu, ele trouxe elementos aí muito importantes, necessários para a gente fazer uma reflexão sobre nós mesmos, né? Acho que foi uma ideia, uma sacada, né, muito boa, tá? Para a gente estar tratando essa questão. Eu, particularmente, eu também tenho um pezinho na educação, tá? Sou licenciado Uhum. em Física e é um desafio muito grande, né? Eu fico, às vezes, assim, no momento que eu fui para a sala de aula, realmente é complicado. Mas, Uhum. voltando um pouco à história da escola cívico-militar. Bem, incrível que pareça, né? O Camilo Santana, lá no Ceará, implementou essas escolas, tá? Também na Bahia. Então, nós aqui do PT ficamos, né, sim, ao o setorial de educação, na luta contra essa modelagem, né? E aí o Uhum. petista vai com uma questão de uma demanda interna, vai, não sei como é que se passa na educação, que cá para nós.
o Camilo Santana, para mim, ele não foi um bom ministro da educação. Tá? Deixa muito a desejar, né? Nesse aspecto. Tem algumas coisas que talvez avancem, eu sei que também há umas amarras, dificuldades, mas os petistas, ao entrarem na educação, alguns momentos, por exemplo, me lembro há uns 20 e poucos anos atrás, a questão do telecurso do Roberto Marinho. O Ceará fez isso também, acompanhou, continuou com essa modelagem lá no passado. Então, a gente fica... É importante compreender esses desafios do pessoal que pensa em educação, que está na educação, para que, quando nos deparamos com essa situação, possamos ter uma compreensão melhor. Acho que foi muito boa a questão cívico-militar, a diferença que não é escola militar, é outra coisa, que não tem nada a ver com aquele modelo lá que eles dizem que vai ser, né? Isso é claro. E o Itamar falando sobre a formação dele na escola técnica, eu também fiz escola técnica, as dificuldades, mas, assim, hoje você tem, aqui em Recife, particularmente, vai ter escola técnica em esquina. Você vai na esquina, tem um Instituto Federal. Eu acho muito interessante essa ação do governo federal, né, que acaba, de uma certa forma, puxando um pouco a questão da educação para si e apresentando uma alternativa e um modelo que às vezes impera no Estado, não da forma tão eficiente. Tá? Valeu aí, parabéns aí pela iniciativa, tá certo? Obrigado, Cícero. Então, rapidamente aqui, né? Em relação à questão da formação da CUT, né? Então, para nós termos uma ideia, viu, Eduardo? Se foi difícil na CUT mudar uma grade curricular, certo? Mudar para uma lógica libertadora, garantir formadores para isso, tu imagina na escola, certo? Então, olha a complexidade da coisa, certo? E aí, quando tu estás falando que lá na CUT a experiência era buscar a realidade concreta, né, dos jovens e adultos, e a partir dessa realidade concreta transformar em educação, né, vocês estavam fazendo, na verdade, o programa aquilo que Paulo Freire desejava e que fez, né? E o que Paulo Freire sugeria como método? Se olha, antes de começar a dar as aulas para os jovens e adultos não letrados, tem que fazer uma imersão no campo, tem que fazer uma pesquisa de campo. Portanto, os alunos que iam dar aula para essa rapaziada iam para a comunidade, faziam uma pesquisa na comunidade, não como pessoas que eram, digamos, intelectualmente mais avançadas, não, se colocavam na mesma medida, na horizontalidade desta comunidade não letrada. Iam na casa das pessoas, anotavam tudo. Inicialmente era uma desconfiança generalizada com essa rapaziada que chegava lá. Eles tinham que garantir a confiança dessas pessoas, eles tinham que ir na associação de moradores, escutar o que eles estavam falando, entender a realidade dessa rapaziada. Então tinha um processo no método Paulo Freire que era anterior, que era escutatória, certo? Eu entendi essa comunidade, agora eu vou começar a fazer o processo dialógico com essa comunidade. E a partir dos elementos materiais dessa comunidade, eu vou educar o letramento. Porque antes o que existia? Né? O livro didático e aquela história de sempre, né? Escrever o uva, UVA e tal. Numa comunidade que não produz uva e que ninguém nem tem a chance de comer fruta, isso não vai fazer sentido, certo? Mas quando tu fez uma pesquisa de campo, quando tu foi na comunidade, quando tu entendeu o que ela come, o que ela trabalha, como é que ela dorme, que rádio ela escuta, como é que ela dialoga, eu estou entendendo a realidade material desta comunidade. Agora eu vou conseguir fazer o processo de dialogicidade, que ele chamava, né, com esta comunidade. Senão fica algo totalmente distante. Por isso que a escola era totalmente maçante. E por isso que ele conseguia educar em menos de um mês, né, jovens e adultos. Essa que era uma realidade. Então, se na CUT, nesta formação, era difícil achar formadores, tu imagina agora nesta sociedade na qual nós vivemos, né? Em que o imperativo, inclusive, é conservador, não é a central única dos trabalhadores. E em relação à tecnologia da informação e à IA, se tu faz um bom prompt, né, como tu falaste, Eduardo, se tu faz um bom prompt, tu vai ter uma boa
um bom retorno da IA. Vai ter um bom retorno. Mas como é que eu faço um bom prompt se eu não tenho todo o elemento, se eu não tenho toda a capacidade cognitiva para fazer um Para bom fazer um bom prompt, prompt. certo? Então, se eu não tenho um bom prompt, não vai ter não vai ter um bom texto, não vai ter uma boa imagem. Eu preciso ter dicção, eu preciso ter fala, eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter conteúdo. Eu quero fazer um texto aqui sobre a escola cívico-militar. Portanto, como é que eu vou traduzir isso de uma maneira que eu faça com que a disputa ideológica hoje entre conservadores e progressistas, o que está por trás de conservadores e progressistas? O que tem de conceito destas palavras? Por que eu não... Porque se eu não tiver um prompt falando assim, olha, eu preciso relatar o que é os corpos dóceis de Foucault, certo? Eu preciso entender o que é Pierre Bourdieu, eu preciso entender o poder simbólico, eu preciso entender aquilo que Hegel falava das novas ideias a partir da contradição. Se eu não tenho esse bom prompt, eu não vou ter um bom produto da inteligência artificial, percebe? E agora, como é que eu tenho esse bom prompt? Estudando. Eu tenho que pegar minha canetinha, eu tenho que pegar meu livro, eu tenho que fazer o meu cérebro ter plasticidade, estudar, senão eu não vou ter bom prompt e não vou ter texto de IA bom, entendeu? E é isso que nós pecamos. Não é que a IA vai ser ruim, o prompt é que vai ser ruim, mas para eu ter um bom prompt, como é que eu preciso fazer? Estudar. Se eu não estudo, estou ferrado. O que acontece hoje? A maioria da rapaziada pega o chat GPT e leva para casa o trabalho e manda o chat GPT fazer. Aí que ele não usou a cabeça, não usou o raciocínio lógico, não usou a cognição dele, entregou um texto que a IA fez. Ele recebeu inteligência a partir daquilo? Não. Inclusive, quem recebeu mais dados e algoritmos para fazer o trabalho foi a IA, não foi ele. E aí, quando ele vai fazer uma prova, certo? Quando ele vai fazer a prova dele lá, aí tu pega o que ele escreveu de trabalho que veio da IA, com a pontuação certinha, com a vírgula, com palavras, irmão, que tu sabe que no dia a dia ele não usa, entendeu? Aí tu vai fazer uma prova que o cara não escreve nada. Hoje, qual é a grande crise da educação? Tu coloca uma prova que ela não é ali para você assinalar, né? Que ela não é de opção de assinalar, que ela é dissertativa. Se tu coloca 10 questões e tu coloca duas dissertativas, 90% da sala não vai fazer as questões dissertativas. E eu te comprovo porque eu dou aula. Não vai fazer. Não tem, acaba não tendo, primeiro, vontade, que tem preguiça, e segundo, capacidade cognitiva de fazer um bom texto para entregar e para ter uma boa nota, percebe? Então, nós estamos vivendo uma grande crise de inteligência, crise cognitiva. A galera não quer exercitar a mente. Então, eu acho que um bom prompt precisa de uma mente boa e exercitada, certo? E em relação ao Cirano, né? O que acontece, Cirano? O Lula fez uma boa coisa, disse: olha, no meu governo não vai ter mais o programa de incentivo às escolas cívicos militares. Ok. Eu acho que o Camilo Santana teve um problema, porque ele foi dúbio, né? Disse: olha, em relação aos estados, vocês fazem o que achar melhor, certo? Quando ele fala isso, o governo federal não bota mais grana, mas os estados colocam, porque é uma disputa ideológica. E nesse campo da disputa ideológica, nós temos que acabar com isso. E como é que acaba? Acaba com medida de inconstitucionalidade, fazendo a luta na sociedade, inclusive no STF. Por que no STF? Porque é inconstitucional a escola cívico-militar. Percebe? A militarização da escola ela é contra a Constituição. Aí nós vamos ver outro problema. Lá no Maranhão, o Flávio Dino também teve as escolas cívicos militares. E hoje ele é ministro do Supremo. E ele pede vistas em relação a isso. Então, é um conjunto de elementos, certo? Que não é tão simples e não é um problema deste governo. Não, é um problema que a sociedade está conservadora. A sociedade exige isso. E nós ficamos de mão atadas porque nós não construímos uma alternativa a isso, que garanta a segurança dessas crianças nas escolas, porque há uma falsa sensação, Cirano, de segurança, certo? As pessoas
mais segurança nas escolas, mais crianças obedientes, porque elas vão se dar bem na vida dessa forma. Não, a educação não serve para isso, para ter criança obediente. A educação tem que ter autoridade, mas jamais castrar o livre pensar e a criatividade do aluno. São coisas diferentes. A autoridade do professor é diferente da castração da criatividade do aluno. A escola cívico-militar, ela castra a criação e a criatividade dos alunos. Agora, em relação à segurança, o que está provado hoje é que essas escolas elas foram feitas nestes ambientes e nestes lugares mais periféricos, justamente numa lógica de preconceito, certo? Como é periférico, bota a escola cívico-militar porque a polícia vai dar jeito nesses vagabundos. Essa é a visão. Essa é a visão. Mas a classe média brasileira não coloca seus filhos na escola cívico-militar desta atual, da militarização das escolas. A classe média vai botar ou na escola particular, ou inclusive nos institutos federais, ou inclusive, aí sim, uma parte dela vai colocar na escola militar, certo? Não é a escola cívico-militar. De novo, né, aquela distinção que eu fiz no início. Escola militar é aquela onde tem recursos da segurança pública dos estados, certo? Para garantir que os filhos dos oficiais e dos soldados, dos militares, estudem lá. Elas são melhores e são bem mais equipadas que a escola pública de maneira geral. Essas escolas militares que já estão há décadas aí. Só que elas são mantidas com recurso da segurança pública, não da educação, certo? E aí o que acontece? As sobras de vagas dessa escola militar, elas são, de maneira criteriosa, elas são destinadas ao público externo. Só que, da maneira criteriosa, tem que passar por uma prova. Quem tem mais apto para passar nessa prova? O filho da classe média, percebe? Então, também há um funil para essa escola militar que é bem mais estruturada, que não é com recursos da educação, mas da segurança pública e que há décadas está aí. O que eu estou falando é que a escola cívico-militar, esta com dinheiro da educação, inclusive, pagando oficiais da reserva para ser o cara que garanta que os estudantes se enfilerem, né? Porque é isso. O que vai ser esse oficial da reserva na escola? Ele é o cara que vai garantir a fila no intervalo, vai garantir bater continência, vai garantir que esse estudante canta o hino nacional, faça continência à bandeira, que este estudante vá para a sala de aula e se tiver algum problema com o professor em sala de aula, ele vai entrar na sala de aula e vai dizer, vem para cá. Ele é que vai, inclusive, em todos os inícios de aula, chamar toda a rapaziada na sala de aula para dizer quem é o aluno aqui que vai fazer hoje as honrarias e vai entregar para mim a bandeira. É esse tipo de docilização do corpo que esse profissional está lá para fazer. Está investindo mais no rango da escola? Não. Está investindo mais no professor para receber mais do que ele recebe, essa vergonha de salário? Não. Esse dinheiro está indo para esse cara que está fazendo a galera bater continência. Não é uma questão de melhorar a escola. Aí o que o governo vai fazer? Para garantir essa obediência, essa docilização do corpo, a escola cívico-militar, o governo estadual ou municipal vai botar mais dinheiro lá, para a infraestrutura, para essa escola ser exemplo. E todo mundo vai querer botar os seus filhos lá. Bota os seus filhos lá para que eles saiam de lá com obediência. Quem? O filho do trabalhador, o filho da periferia. Essa é a lógica, ser uma escola de referência para que o filho do trabalhador da periferia saia de lá batendo continência e sendo bem obediente, muito obrigado. Mas vai ser exemplo de escola porque vai ter mais grana para se transformar num totem, num marketing desse governo. Só para isso. Gente, eu Cadu, acho que era isso. Hein? Cadu, só um instantinho antes de tu ir embora, porque o Afonso levantou a mão. Afonso, alguma pergunta? Não, era só um comentário mesmo sobre o que o Cadu. Primeiro, elogiar a palestra, achei muito interessante e, né, educativa, mas eu queria confirmar uma coisa que você falou. Eu fiz engenharia elétrica, e lá a gente calcula muita coisa. O cálculo lá é batata. E a gente estava em aula de cálculo diferencial e integral e eu perguntei para o professor, professor, quando é que nós vamos usar isso aí na vida real lá na frente? Ele falou assim, vocês não vão usar isso aí. Eu falei assim, mas por que que a gente está aprendendo isso então? Ele falou assim, é para ensinar vocês a pensar. Se Uhum. você não sabe, era fazer resolver aquelas equações, aquilo tudo acaba exercitando o cérebro, como você falou, e acaba fazendo a gente pensar.
Uhum. Bom, agora uma outra comentário é o seguinte: olha só, se a minha mãe não me puxasse a orelha para estudar, eu não ia estudar, não. Eu ia brincar, eu ia fazer pipa, eu ia fazer carrinho de rolimã, eu ia brincar de bolinha de gude, eu ia fazer um escambau. Mas, sabe, eu acho que a criança ela tem que ter uma certa, vamos dizer assim, direcionamento, porque se deixar solto, eu acho que muitos vão preferir não fazer coisas mais prazerosas do que estudar. Vamos dizer assim, porque para você começar a estudar é meio sacal. Se o professor não tiver uma didática muito interessante, você acaba não aprendendo. A minha professora me ensinar tabuada, ela fazia assim, dentro da sala, cada um para fazer pergunta para o outro, tá entendendo? E era uma forma de aprender. Não é, eu não vejo assim muito assim a questão de competição, mas era mais uma brincadeira, não é? E Uhum. a gente, quando era, vamos dizer assim, na minha tenra idade, é, as brincadeiras era a gente que construía, era a gente que fazia, tá entendendo? Enfim, era brincadeira de rua, brincadeira de xadrez, de jogos, enfim. Mas se não tivesse, tá entendendo? Um direcionamento, eu acho que eu nem formar, talvez não for nem me formar, me formaria, tá entendendo? Não sei. Uhum. Eu acho que eu Uhum. ia preferir ficar brincando e, enfim, Eu mais ou acho menos que ele isso. se formaria, porque ele é um bom engenheiro, tá? Ele é um cara muito brilhante na área dele. Mas eu aprendi a pensar na universidade com um monte de conta que eu fiz, aí Eu tenho resolveu. certeza que ele Era só começou a isso. pensar antes, né, Itamar? Olha, mas Mas, deixando essas coisinhas, Jorge, tu corta aí na edição aí para ir pro ar, né? era só um Porque Mas, ô, comentário Lúcia, disso, mas muito mas, obrigado, viu? Foi muito boa a ô, palestra. Lúcia, só para. Estamos terminando, mas assim, Afonso, de fato, assim, de novo, citando Paulo Freire, né? Educação não é ausência de autoridade. Isso é importante deixar registrado, porque uma escola ela não pode ser bagunça, só bagunça, certo? Tem que ter autoridade, tem que ter a legitimidade do professor, tem que ter tudo isso. Agora, de novo, volto a repetir, quando os governos eles não têm mais a educação como uma prioridade, Ah, sim, claro. certo? Quando a própria família não acaba tendo mais a escola como aquele lugar quase que sagrado, porque virou um pouco isso, você tem aí uma disfunção do Entendi, objeto que é a entendi, escola, certo? Você entendi. tem uma disfunção. E aí um outro elemento é que no nosso tempo, né, eu posso dizer também no nosso, apesar de ser, eu acho, mais novo aqui, tirando o Jorge, mas no nosso tempo, no meu tempo já era um lugar que começou a ficar um pouco mais desqualificado. Questão de estrutura, de infraestrutura. Só que o que acontece? No Brasil também, nós vivemos um tempo não muito distante, onde que estudar na escola básica era um privilégio. Se formar no ensino médio, então, quem tinha ensino médio já era um cara avançadíssimo. Nós estamos falando de um Brasil recente que diz o seguinte: olha, não pode ter criança fora da escola. E o que a escola começa a conviver? Começa a conviver com aquela rapaziada que não era uma cara normal na escola. Começa a conviver com a periferia do Brasil. Tem que construir mais escola para que todo mundo possa ter aula. Então, a experiência de você ter um pai e uma mãe que te chamou a atenção, muitas vezes não é a mesma experiência de Sim. vários e vários estudantes que nunca teve a escola como um degrau para alcançar algo na vida, certo? Então, assim, só esses elementos para nós tomarmos cuidado e não cairmos num saudosismo que hoje, numa realidade atual, nós tivemos Não, vários avanços. concordo, Um concordo. deles é ter um Brasil com muito menos analfabetos que nós tínhamos anterior pela falta de acesso. Hoje nós temos muito acesso, só que essa rapidez do acesso também e garantiu, né, fez com que o Brasil corresse atrás de formar vários professores. Só que ao mesmo tempo não deu condições para os professores, percebe? Ao mesmo tempo, por muito tempo não se deu condições para esses estudantes. Foi uma coisa que foi feito muito rápido. E nós estamos convivendo com uma realidade que a educação não convivia há 30, 40 anos atrás. E aí, você como professor,
garantir para um estudante que não teve o mesmo privilégio que tu tivesse de ter um pai e mãe em cima ali, né? Mas um pai e mãe que trabalham o dia inteiro, que só Não, chegam em casa à noite. mais a mãe, porque o pai É, trabalhava o dia inteiro. isso. E é isso. Você vai ter muitas vezes o irmão mais velho cuidando do mais novo em lugares. Eu dou aula em lugar de periferia, certo? Portanto, há uma diferença gigantesca. E a educação tem que ser esse lugar, de fato, e tem que ser o lugar que vai trazer essas crianças e mostrar um mundo diferente para elas. E o que acontece muitas vezes é um choque do professor que não viveu essa realidade e encontra essa criança muitas vezes que não é a educação que ele desejava, não é nada disso. Ele tem que lidar com isso. Ele tem que lidar com muitas vezes filho de um cara que foi morto pelo tráfico. Ele vai ter que lidar. Essa é a realidade do povo. Mas ele tem que ter condições para lidar com isso, percebe? E o que falta hoje para o Isso. professor é a condição, porque muitas vezes é ele sozinho enfrentando, inclusive o tráfico, percebe? É ele sozinho botando a cara, a tapa. Porque não vai ter direção da escola muitas vezes para ajudar, não vai ter governador para ajudar, não, é ele. É ele enfrentando muitas vezes a situação de crianças que estão vindo só para se alimentar na escola, não é nem para estudar. E o professor não quer que essa criança seja um descarte. Essa é a realidade da escola brasileira periférica, percebe? E por isso que entra a escola cívico-militar como um objeto de salvação, pelo fato do descaso que teve durante décadas com a educação que não chegou na ponta, que não aconteceu lá. Então agora entra como a escola cívico-militar numa lógica ideológica. Vamos criar essa rapaziada da periferia com obediência. E é só isso que eles querem. E ganhando dinheiro da Secretaria de Educação para isso, com oficiais da reserva, certo? Boa coisa. Aumentando o salário deles. Exato. Cadu, o negócio é o seguinte: muito obrigada. Foi uma alegria te ouvir. Eu já te conhecia, já sei que tu falas muito bem, né? Mas o pessoal aqui não te conhecia. Alegria que tu pudesse vir aqui conversar com a gente. George, o que eu vou falar agora também tu corta depois. Eu vou dando a linha aqui. Quando eu resolvi fazer essa viagem por todos os setoriais, porque a gente tem que se preparar para discutir os planos para fazer os planos de governo, eu imaginei que o que aconteceu com o teu, quando eu coloquei o card, da palestra, iria acontecer. Foi muitas pessoas, está aqui com um papelzinho na mão, porque eu vou ler exatamente o que as pessoas botaram no meu WhatsApp particular. Muitas pessoas. Elas botaram assim, ó, o que que é isso? Tu estás doida? O que que tem a ver com o nosso setorial? Tá? E tá aí agora, e eu fico muito feliz, porque eu tenho certeza que tem muito a ver com o nosso setorial, né? E que eles gostaram muito de ouvir, que já estamos cansados de falar de todos os problemas dos trilhos no país, de toda a tarifa zero, né? E que é uma coisa nova, né? E que vem complementar tudo aquilo que nós trabalhamos. Então, eu quero te agradecer de verdade, dizer para os meus meninos, porque aqui eu sou é pouca mulher, sabes? Então, porque eu quero dizer para os meus menininhos que eles se preparem, né? Semana que vem nós vamos ter uma coisa mais da nossa área, que é a eleição do CONFIA, né? O candidato vai aqui se apresentar, pediu esse espaço e a gente concordou, né? Mas na próxima semana nós voltamos com outro tema de outro setorial. Mas esse também tem a ver com vocês. Porque sabe qual é? Assumidamente 60 a mais. O pessoal das pessoas idosas que vai falar a Maria do Carmo Guido, que é uma expert, uma excelente pessoa. E daí depois nós vamos vir com povos indígenas, com energias, com a Petrobras, com a FUP, enfim. Então é isso, Cadu. Muito obrigada mesmo. Foi Eu uma que alegria agradeço. te ouvir e um prazer muito grande te ouvir. Eu tenho certeza que vai complementar, né? Todo essa nossa bagagem, que todos aqui já têm uma certa bagagem, mas foi uma complementação muito grande, certo? Muito Eu, obrigada.
Eu que agradeço, Lúcia, agradeço todo mundo por participar até agora, né? Afonso, Eduardo, Jorge, Itamar, Márcia, muito obrigado aí, foi uma satisfação muito grande e vamos à luta porque temos muita coisa para Muita fazer ainda coisa esse para ano, especialmente. fazer. O Lula 4 salvou a educação, tu dissesse, né? Mas nós temos que Exatamente, continuar ainda melhorando a educação, né? com O certeza. 3, Lula 3, o 4 é o que terá. É Quatro é o o que que virá. virá. Ah, eu É o já que estou virá. achando que é o Lula 5, tá, Não, Então, gente? calma, calma. Ó, tchau para vocês, uma boa noite, tá? Boa noite aí, boa Boa semana. noite. Obrigada, tchau.